Olá, hoje eu quero compartilhar uma das mensagens mais profundas que tem na palavra, que tem na Bíblia. Eu vou trazer algumas passagens aqui para a gente trazer uma compreensão mais profunda sobre elas, né? E a primeira passagem está lá em Romanos capítulo 9, verso 10, que diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. É necessário confessar Jesus como nosso único Senhor e Salvador. É necessário confessar que nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e que esse ato de sacrifício foi aquele que nos remiu, que levou aos nossos pecados, Foi a partir daí que nós fomos perdoados, porque nós nascemos pecadores, nós somos pecadores, mas o Senhor tirou o pecado do mundo através do sacrifício de Jesus, É necessário confessar isso. A outra passagem está em 1 João capítulo 2, verso 23, que diz assim: todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Ou seja, também é necessário que a gente confesse que Jesus é o Filho de Deus e que ele veio em carne, que Jesus é a materialização de um Deus vivo, de um Deus que esteve aqui na Terra. E aquele que crê que Jesus realmente é o Filho de Deus, aquele que confessa Jesus como Filho, tem o Pai, Porque aquele que não crê que Jesus é o Filho, não tem a Deus. Não existe uma separação do homem e Deus por conta do pecado. E foi através de Jesus que nós passamos a ter acesso ao Pai, Então é necessário confessar o Filho. A última passagem está em Mateus capítulo 7, verso 21, que diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou seja, embora seja necessário confessar que Jesus é o Senhor, que Jesus morreu por nós, que também é necessário confessar Jesus como Filho, crer que Jesus é o Filho de Deus e que ele veio, se materializou, veio em formato de homem, encarnou-se num homem, num corpo de homem, para morrer por nós. Aquele que confessa publicamente essas duas coisas tem a salvação. Mas é muito mais do que isso, porque não é necessário apenas declarar com os lábios e dizer Senhor, Senhor, porque muitos chegarão naquele dia e dirão Senhor, Senhor, eu em teu nome fiz isso, fiz aquilo, e o Senhor dirá, afasta-se de mim, porque eu não te conheço. Então é muito mais do que palavras, porque Deus conhece o nosso coração. É necessário mais do que proclamar, é crer, e é necessário entendermos mais profundamente o que é proclamar, confessar Jesus como Senhor, porque quando nós dizemos que Jesus é o Senhor, para nós, nos dias atuais, nós usamos esse termo Senhor muito numa questão respeitosa, Numa conversa, quando nós vamos nos referir a uma pessoa mais idosa, quando nós vamos conversar com um cliente, é uma forma mais cordial, uma forma de retratarmos, de nos referirmos à pessoa, é uma forma de tratamento, Então, nos nossos dias nós usamos Senhor para nos referirmos a várias pessoas, Uma autoridade, uma pessoa mais velha, mas não necessariamente a Jesus. Nós dizemos que Jesus é o Senhor, mas não seria o mesmo Senhor. Então nós precisamos entender o que ele quis dizer naquela época, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, e essa palavra Senhor, ele veio como Kyrios, e foi traduzido como Senhor. E essa palavra, ela era usada pelos escravos para se referir aos seus donos, aqueles que tinham o domínio sobre eles, Então, um escravo, ele ia dizer quem era o seu senhor, ele dizia, fulano é o meu Kyrios, Ele é o meu dono, ele
é dono da minha vida, de tudo que eu tenho. Nada tenho, né? Não tenho propriedades, não tenho bens, e a única coisa que eu tenho é alguém que manda em mim, em tudo que eu poderia ter. Outra questão é que o imperador da época também se referia a ele como Quírios, né? César, que também é um título, e ele também era chamado de Senhor, de Quírios. A todos aqueles que estavam subjugados, todos aqueles que estavam sobre o domínio de Roma, tinha que ter o imperador como Quírios, como Senhor. Então, quando a gente passa a entender o que naquela época a Bíblia quis dizer, que era necessário declarar que Jesus é o Senhor, nós precisamos entender que naquela época declarar que Jesus é o Quírios, que Jesus é o Senhor, era quase que um decreto de morte. Dizer que Jesus é o Senhor era decretar que seria perseguido. A gente sabe que naquela época houve muita perseguição em relação aos cristãos, muitos cristãos foram presos, muitos cristãos morreram crucificados, apedrejados, e muitos eram jogados nas arenas em Roma para serem mortos, comidos pelos leões, né? Então era um espetáculo que existia, e eles fizeram isso muito com os cristãos que foram perseguidos, porque os cristãos proclamavam que Jesus era o Quírios e não o imperador. E isso provocava ira, e isso fazia com que os cristãos fossem perseguidos. Então, quando nós compreendemos que essa confissão pública em que retrata a Bíblia era não apenas dizer: Jesus é o Senhor, eu creio que Jesus é o Senhor, mas era muito mais do que isso, era dizer: eu creio que Jesus é o Senhor, e eu estou disposta a morrer por ele, eu estou disposta a ser crucificada, a ser comida por leões, eu estou disposta a ser perseguida, a minha família ser perseguida, a passar fome, eu estou disposta a pagar o preço que tiver que pagar. Mas eu pago. Então, confessar publicamente tinha esse peso que nós não temos hoje. E aí, por isso, muitas vezes nós banalizamos essa oração. Nós dizemos apenas como palavras, dizemos como se aquilo fosse resolver as nossas vidas. Então, a partir de agora, eu sou de Jesus, a partir de agora eu tenho salvação. Mas é muito mais do que isso. Quando nós proclamamos que Jesus é o Senhor, quando nós confessamos que Jesus é o Senhor, nós estamos dizendo: Senhor, seja o dono da minha vida. Senhor, eu não tenho nada nessa terra, tudo é teu. Eu estou entregando tudo que eu tenho, tudo que o Senhor me deu, eu entrego tudo, todos os meus bens, eu entrego a minha família, eu entrego tudo nas tuas mãos. Pode mexer, Senhor, pode fazer o que o Senhor quiser, porque a minha vida é tua. Por isso que quando nós confessamos, nós batizamos, é um novo nascimento, é um nascer de novo, é um nascer para o Espírito e morrer para a carne, é o dizer: Senhor, eu quero ser uma nova criatura, eu não quero ser mais aquela Patrícia de antigamente, eu quero ser uma Patrícia diferente. É morrer para o velho homem. E se a gente for trazer para os nossos dias atuais, nós poderíamos ver que existem países em que existe essa perseguição que existiu há 2000 anos atrás. Alguns dos países, como a Síria, o Iraque, a maioria dos países que perseguem os cristãos são países muçulmanos. Em alguns países, nesses países muçulmanos, a gente tem um extremismo, um radicalismo, a consequência de se confessar Jesus é ser preso, é ser discriminado. Esses dias eu vi no jornal uma família que ela era linchada toda vez que ela saía na rua. Então ela, ali naquela sociedade, ela não era bem recebida por ser cristão. E só que existem ainda outros lugares que são mais radicais, e que a consequência, a Coreia do Norte também é um país onde não se aceita o cristianismo, onde
o ditador Kim Jong-un é quem tem que ser reverenciado, né? Ele, o pai dele, é eles que tem que estar, tem que ter altares para eles dentro das casas. E as pessoas têm muito medo de repressão. Então muitos dos cristãos escondem até da própria família. E a consequência lá mesmo é ser preso e ser colocado em lugares de trabalho, centros de concentração de trabalhos forçados e, em alguns casos, até de morte. Né? Em alguns países também, a condenação para essas pessoas, para os cristãos, é condenação de morte. Então, para nós precisamos compreender, nós precisamos ter essa visão, porque nós muitas vezes banalizamos essa oração, que é uma oração tão poderosa, que é um momento de entrega, né? É proclamar diante de Deus e diante dos homens que Jesus é o Senhor, de que eu creio que Jesus é o Senhor. Né? Eu falo que os cientistas não provam que Deus existe e nem tampouco conseguem provar que Deus não existe. Os cientistas, eles não conseguem reproduzir, eles só conseguem provar algo se eles reproduzirem esse algo. E é claro que como que a criatura vai reproduzir o Criador? É impossível, é inviável. Então, eles não conseguiram nunca e nunca vão conseguir provar que Deus não existe. E mais do que, eu falo que quem prova que Deus existe é a natureza. Porque quando nós olhamos para a natureza, nós vemos claramente que existe a mão de um ser superior. Isso é claro, e assim, existiu na história muitos cientistas, pesquisadores que talvez não foram cristãos, não se entregaram, não tinham religião, mas não descartaram a possibilidade de existir um Deus, exatamente por olhar para a natureza e ver que existe simetria, que existe cálculo, que existe perfeição, né? Eu tô gestante e eu fiquei esses dias pensando, caramba, quando vai chegando perto do 9º mês, o bebê vai virando de ponta cabeça, ele se encaixa, que é o jeitinho certo, porque se ele estiver em pé, vai sair um pé e o outro não, vai quebrar o pezinho e a cabeça é flexível e tudo que Deus fez é tão perfeito, é muita perfeição. E os seres humanos, os cientistas, nunca jamais conseguiram produzir um ser vivo sequer. Eles conseguem reproduzir a partir de alguma bactéria, de alguma célula, de alguma coisa, mas eles nunca conseguiram fazer um ser vivo, né? Porque não surge, as coisas não surgem do nada, né? Foi Deus que criou. E quando Deus mandou Jesus, ele mandou um Deus materializado de homem, né? Alguém que se fez carne, alguém que veio a essa terra num corpo, um Deus que veio a essa terra num corpo de homem para sofrer e sentir tudo que um homem sente, inclusive uma das piores mortes e vergonha que um homem poderia passar, né? E o maior peso para Jesus em ter que passar por tudo isso, tanto é que Jesus disse: afasta, se possível, afasta esse cálice de mim, porque o maior peso para Jesus seria carregar os nossos pecados e ser afastado do Pai. Porque quando ele estava ali na cruz, todo aquele pecado veio sobre ele e ele disse, ele proclamou: Deus, Pai, por que me abandonaste? Por que me deixaste? Mas porque naquele exato momento ele teve que estar distante de Deus. Naquele momento houve uma separação de Jesus e Deus, porque todo o nosso pecado estava nele. Então, ele veio para morrer por nós, né? Era necessário o sacrifício para que a gente pudesse ser redimido dos nossos pecados. E quem entende um pouco, quem já viveu algum tipo de religião e seita em que existe sacrifícios de animais, em alguns casos sacrifícios até humanos, sabe que existe, que é necessário, em alguns casos, o derramamento de sangue. Mas porque isso foi copiado do que Deus estabeleceu, porque Deus estabeleceu leis nessa terra. E
as leis era necessário que o sangue fosse derramado por nós. E aí é por isso que Deus entregou Jesus, exatamente para acabar com todo e qualquer sacrifício de animais ou de pessoas ou o que quer que seja, porque Ele se entregou por nós. Ele entregou seu único filho por nós. Então, diante de toda essa compreensão, de todo esse esboço, nós precisamos hoje tomar uma decisão. A decisão de declarar, de confessar Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Né? Talvez você não conheça Jesus tão profundamente, talvez você não conheça a história de Jesus. E então eu te desafio a ler o Novo Testamento. Leia o Novo Testamento, busque compreender, busque esse discernimento, porque você vai ver que Jesus é o maior líder da história. De todos os líderes que já passaram por essa terra, não há nenhum líder igual a Jesus. Em palavras de sabedoria, em simplicidade, em alguém que estava ali para todos, né? Que não rejeitou ninguém, pelo contrário, que não discriminava ninguém, mas que dava atenção para todas as pessoas, que tocava no leproso, aquele que era rejeitado da sociedade. Jesus, ele é um ser, um homem completamente ímpar. Não existiu ninguém igual a Jesus. E quando nós passamos a ter essa compreensão, toda essa compreensão, chegou a hora da gente confessar Jesus como nosso único Senhor e Salvador. E se um dia houver perseguição na nossa sociedade, no nosso país, pela questão de que Jesus está voltando, né? A gente sabe que um dia isso vai chegar, que vai chegar uma nova ordem mundial, talvez, e que domine todo o planeta e que todos que tenham que ter a mesma religião, uma religião unificada e tudo mais. Talvez quando chegar a esse ponto, confessar Jesus como Senhor, talvez isso seja uma condenação de morte, né? Então, não deixe para fazer isso lá para frente. Busque o conhecimento, porque conhecereis a verdade vos libertará. Busque saber quem é Jesus profundamente, porque, lógico, você não vai se entregar a um Senhor que você não conhece, quem é, dizer que Ele é o seu Senhor sem saber quem Ele verdadeiramente é. Então, busque conhecê-lo para que você possa confessar o mais rápido possível que Jesus é o Senhor da sua vida, porque é só Ele que nos traz a salvação.